É uma alegria tê-lo conosco nesta série. 3 mensagens cósmicas, o conflito final da Terra. Nesta série, focamos no livro do Apocalipse em 3 mensagens em Apocalipse 14, versículos 6 a 12. Ao pensar em Apocalipse, muitos veem à mente símbolos, bestas e imagens estranhas. Mas Apocalipse 1 diz a revelação de Jesus Cristo. O livro do Apocalipse é a revelação de Jesus para nos dar um vislumbre dos últimos dias da história da Terra e nos preparar para a vinda de Jesus. De fato, Apocalipse 1:3 diz: Bem-aventurados os que leem, ouvem e praticam as coisas nele escritas. Assim, ao estudar o livro do Apocalipse, especialmente Apocalipse 14, 6 a 12, estamos estudando as mensagens de Cristo para preparar as pessoas para o breve retorno de Jesus. Eu quero que você curve a cabeça comigo agora, enquanto oramos e pedimos a Deus que venha de um jeito muito especial para ministrar, falar aos nossos corações e nos impressionar com a sua última mensagem. Oremos. Pai, ao abrirmos Tua palavra e estudarmos o livro do Apocalipse, peço que as palavras saltem da página e o Espírito Santo nos guie e fortaleça. Guia-nos nesta apresentação, um momento de destino. Peço em nome de Cristo. Amém. Agora, revisarei nossa última apresentação da série 3 mensagens cósmicas, o conflito final da Terra. Na nossa última apresentação, nós falamos que Jesus Cristo é de fato o Senhor de tudo. Destacamos que foi Jesus quem obteve a grande vitória sobre Satanás nos reinos celestiais. Nós apontamos que o dragão lutou contra Cristo, mas mesmo assim, o dragão, Satanás, foi expulso do céu. No céu, naquele primeiro ato, Jesus venceu e Satanás perdeu. Satanás foi cruel com Cristo, tentando destruí-lo na terra quando Jesus nasceu, o filho varão que governaria com a vara de ferro. Destacamos que vara de ferro simboliza domínio eterno, princípio ou governo invencível. Jesus reinaria e derrotaria Satanás, e ele o fez em seu nascimento. Satanás tentou destruí-lo, mas Jesus foi levado com Maria e José para o Egito, guiado por um anjo e lá protegido. Satanás perseguiu Jesus a vida toda tentando destruí-lo, mas Jesus foi vitorioso sobre Satanás nas tentações do deserto. Na cruz, Jesus venceu. Em sua ressurreição, Jesus venceu. E em sua intercessão nos céus, Jesus é vitorioso. Jesus vence, Satanás perde nesse segundo episódio. Apocalipse 12 nos dá a história através dos tempos. Apocalipse 12 revela os planos de Deus, mostrando que Cristo nunca perdeu uma batalha para Satanás. Na Idade Média, Apocalipse 12 fala dos 1260 anos. Jesus vence, Satanás perde. Nos últimos dias da história da Terra, Apocalipse 12 termina em 12:17. Apocalipse 12:17 diz: O dragão está irado com a mulher e fez guerra aos que guardam os mandamentos de Deus. Nos últimos dias, Jesus vencerá, Satanás perderá e Cristo virá em resgate. A controvérsia de Star Wars e esta luta intergaláctica acabarão. No conflito final, o povo de Deus vence, Satanás perde. No nosso programa de hoje, intitulei este programa de Um Momento de Destino. Você sente isso no seu coração, percebe na sua mente, sabe que algo está acontecendo neste mundo e estamos num momento de destino. As coisas mudaram de forma extremamente drástica em nosso mundo nos últimos anos. Tem havido uma decadência moral. Houve perda de confiança em instituições governamentais e na sociedade em geral. A sociedade ocidental está em momento de destino. A sociedade ocidental está numa encruzilhada. Coisas com as quais contávamos no passado parecem ter desaparecido. Parece não haver bússola para nos guiar, nenhuma estrela guia para nos direcionar.
A sociedade ocidental está em uma encruzilhada crucial. Um escritor disse: a moralidade cristã está sendo retirada das estruturas sociais americanas e do palco principal da cultura, deixando um vácuo em seu lugar, e a cultura em geral está tentando preencher o vazio. Em outras palavras, esta nação, edificada sobre princípios e ética cristãos, tem visto sua ética se erodir. Coisas que teriam sido consideradas inaceitáveis décadas atrás são aceitas como normas morais na nossa sociedade atualmente. Ao olharmos para a sociedade, uma pesquisa revela uma crescente preocupação com a condição moral da nação, mesmo quando muitos admitem não saber como determinar o certo do errado. Ora, isso é uma declaração marcante. O Pew Research, uma das mais renomadas organizações de pesquisa dos Estados Unidos, ao pesquisar os americanos, constatou que muitos não sabiam como determinar o certo do errado. Ou seja, não há guia moral nem algo que direcione nosso comportamento ético. Muitos acham que o que pensam ser certo é certo. Se eu acredito que algo é aceitável de se fazer, então eu posso fazê-lo. Portanto, não há um guia, nenhum padrão mais elevado que a mente humana. Muitos não sabem distinguir o certo do errado. 80% dos americanos, segundo o Grupo Barna, independentemente de etnia, gênero, status socioeconômico ou ideologia política, preocupam-se com a condição moral da nação. Isso é absolutamente assombroso e surpreendente. 80% dos americanos realmente têm sérias dúvidas, preocupações. Eles estão profundamente preocupados, estão perplexos com a condição moral atual da América e do mundo. Em 1960, cerca de 72% dos americanos confiavam no governo para tomar as decisões certas. Quase 3/4. Veja a mudança. Hoje, só 19% da população confia que o governo sempre ou quase sempre faz o certo, ou seja, 81%. Não confiam que o governo fará o que é certo, o que corresponde a 81%. Quando você olha para isso, é um número gigantesco. Então, o que vemos acontecer? Uma perda de confiança nas instituições governamentais, uma perda de confiança nas instituições políticas. A perda de confiança para muitos na assistência médica que os EUA podem oferecer. Os Estados Unidos gastam mais em cuidados médicos do que qualquer outra nação, mas nossos resultados não estão entre os 25 melhores. A longevidade em muitas outras nações é muito maior do que na América, resultando na perda de confiança na sociedade em geral. O novo espírito de individualismo radical faz as pessoas sentirem que precisam cuidar de si, mas são incapazes. A vida tende a ser mais estressante e assediada. A vida das pessoas parece estar desmoronando. Nossa sociedade está em apuros. Quando a popularidade é mais importante que a pureza, uma nação está em apuros. Quando o dinheiro é mais importante que a moralidade, uma nação está em apuros. Quando o entretenimento é mais importante que a ética, uma nação está em dificuldades. Quando o prazer é mais importante que a pureza, uma nação está em apuros. Quando há confusão de papéis sexuais e orientação sexual e o plano original de Deus de um homem e uma mulher para toda a vida é violado, uma nação está em apuros. E quando crianças, mesmo no jardim de infância ou primeira série, recebem a escolha de vários gêneros, escolhas de 5, 10, 15 gêneros, para que você escolha qual é, uma nação está em apuros quando os papéis sexuais são confundidos. Quando o crime é desenfreado nas ruas e Cristo é zombado nas escolas, uma nação está em apuros.
Quando olhamos para esses sinais em nossa sociedade, sentimos que estamos vivendo nos dias do cumprimento da profecia bíblica, aquelas grandes profecias que Cristo deu em Mateus 24, os sinais de sua vinda, aquelas grandes profecias que Cristo deu em Lucas 21 sobre os sinais de sua vinda, e 2, Timóteo e o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse foi feito para esta geração. As 3 mensagens que Deus nos dá no Apocalipse são mensagens para este tempo, para esta hora da história da Terra. Os profetas antigos falam a esta geração em tons de trombeta e suas mensagens ecoam pelos corredores do tempo. Eles nos falam em tons trovejantes nesta era, neste momento da história da Terra. Provérbios 14, 34 diz: a justiça exalta as nações, mas o pecado é uma desgraça para qualquer povo. A justiça exalta uma nação. As nações são grandes porque as nações são boas. E se uma nação deixa de ser boa, logo deixará de ser grande. Isso pode levar um tempo. A Babilônia dominava o mundo, mas seus alicerces morais ruíram, e essa nação foi então conquistada pela Medo-Pérsia. A Medo-Pérsia governou o mundo e então ruiu. A Grécia governou o mundo e então ruiu. Chegamos ao Império Romano e vemos Roma, que governou por anos, de 168 a.C. a cerca de 351 depois de Cristo, mas também ruiu. Provérbios 26, 2 diz: como o pardal que vagueia, como a andorinha que voa, assim a maldição sem causa não se cumpre. A linguagem é um pouco antiga, mas ainda entendemos o ponto, mas vou mostrar uma tradução mais moderna. Diz: como o pássaro que perambula, como a andorinha que voa, assim a maldição sem motivo não cairá. Então, quando uma nação experiencia essa decadência moral, há uma relação intrínseca de causa e efeito. Existem paralelos na sociedade ocidental com o colapso de Roma. Alguns de vocês se lembrarão dos volumes monumentais escritos sobre a história e o colapso de Roma por Edward Gibbon. Ele concluiu 20 anos de pesquisa em 1787 e uma das grandes. As lições desse livro consistem em seu resumo das razões pelas quais Roma declinou. E no livro, ele fala sobre a moralidade decadente de Roma. Ele disserta sobre a degradação moral de Roma e sua imoralidade sexual. Ele fala sobre a pesada tributação imposta ao povo e sobre a estrutura de classes em Roma. No século I, a população romana era pouco mais de 1 milhão, pelo que se sabe. Atingia 1,2 milhão, mas 1/3 a 40% eram escravos. Havia grande estrutura de classes na Roma antiga, dividida entre muito ricos e muito pobres. Gibbon, em O Declínio e Queda do Império Romano, aborda o declínio moral, alta taxação e o aumento da riqueza pela pobreza. Ele fala sobre a escravidão, a desumanização, mas dá 3 grandes razões. Aqui estão. Primeiro, ele diz que Roma tinha uma loucura por prazer com esportes mais brutais a cada ano. Bem, você sabe, nós temos o filme Gladiador, mas os romanos tinham a coisa real. E eles tinham o quê? Os jogos de gladiadores. E as pessoas lotavam o Coliseu. E na luta, polegar para cima os poupava, para baixo para degolá-los. Consegue imaginar? Sentir prazer com o derramamento de sangue, com a brutalidade de vidas ceifadas? Hoje, olhe os videogames que as crianças jogam, os violentos. O que isso faz com a mente humana? Você vê na TV, filmes e DVDs a glorificação de derramamento de sangue e violência. E então Gibbon diz que quando uma sociedade tem essa loucura por prazer, na verdade, um escritor romano escreveu que toda Roma derramava lágrimas quando seu time preferido perdia as corridas de bigas no Circo Máximo.
As pessoas se levantavam bem cedo pela manhã e formavam filas. Quando o prazer domina sua vida, quando o desejo superficial e cintilante por prazer preenche sua vida e isso se torna o summum bonum da existência, e quando o trabalho bom, duro e honesto não o faz, chega um momento em que a sociedade está à beira do colapso moral. Segundo, ele diz que Roma fez armas gigantescas quando o inimigo estava por dentro. A decadência humana era o real problema. Queriam proteção, mas o problema era a decadência moral. Nações não mudam por moralidade, mas por corações transformados. Roma sobrecarregou seu exército, gastou muito dinheiro e sua infraestrutura ruiu. Em terceiro lugar, em Roma a religião decaiu. A fé virou mera formalidade. Não que faltasse religião, mas ela se desconectou da vida e não podia guiar as pessoas. Quando você olha para a queda de Roma e o colapso de Roma, você vê esses indicadores modernos em nossa sociedade hoje. Em nossa sociedade, há o amor ao prazer, a erosão da moralidade, a loucura por bens e o desejo por mais, como se coisas externas pudessem satisfazer nossas necessidades internas. A América precisa de uma revolução moral profunda. A sociedade ocidental precisa de um avivamento religioso que traga transformação. O livro do Apocalipse descreve dois grandes movimentos nos últimos dias da história da Terra. O primeiro movimento busca mudar a sociedade pela lei. Igreja e Estado se unem. Há uma forma de religião e tentativa de coagir comportamento religioso. Há um segundo avivamento genuíno que a Bíblia descreve. No primeiro, a moralidade legislada. No primeiro, há a obra de demônios e do espiritismo. No segundo, há um compromisso sincero com Cristo. Vidas e sociedades são transformadas não pela legislação, mas pela graça transformadora de Cristo. O avivamento no livro do Apocalipse ocorre porque 3 anjos que voam no meio do céu têm uma mensagem eterna, 3 mensagens cósmicas neste conflito final, e homens e mulheres que aceitam essas mensagens são transformados pela graça de Cristo. Suas vidas mudam, vivem para Jesus e a luz do seu amor ilumina a terra com sua glória. Se as nações um dia forem transformadas, será porque há uma radical mudança moral no coração e na mente de seu povo. E é precisamente sobre isso que o livro do Apocalipse trata. É exatamente o que as mensagens dos 3 anjos, essas 3 mensagens cósmicas, são. A mudança da sociedade pela transformação de pessoas cheias da graça de Deus, que entendem os tempos em que vivemos, e pessoas que, ao entender as 3 mensagens, mudam de vida. Representadas como anjos a voar no céu, 3 mensagens eternas, 3 mensagens universais que vão até os confins da terra para preparar um povo para a vinda de Jesus Cristo. Adoro o que James Russell Lowell escreveu. Para cada homem e nação, uma vez chega o momento de decidir, na luta entre verdade e falsidade, o lado do bem ou do mal. É sobre isso que o Apocalipse trata, verdade e falsidade. É sobre a preparação de um povo para a vinda de Jesus Cristo nas nuvens do céu. Este livro do Apocalipse leva cada ser humano a fazer escolhas eternas. É agora o momento, sim, o momento nesta geração de tomar decisões eternas. Agora, de joelhos, é hora de suplicar a Deus. Deus, mostre-me a tua verdade. Você pode estar vendo este programa e esta série das 3 mensagens cósmicas e ser um buscador da verdade. Em todo o mundo, Deus tem buscadores da verdade, pessoas que anseiam por conhecer a sua última mensagem para este mundo. E Deus não o trouxe a esta série de programas por acaso. Você não assistiu a este DVD, a esta apresentação do YouTube, a esta produção de televisão, você não fez isso por acaso.
O Espírito de Deus tem agido em seu coração e Deus vai desdobrar e revelar a verdade de sua palavra a você. E ao fazê-lo, ele o convida a dar um passo eterno para caminhar nesse caminho da verdade. Um dia, cada ser humano tomará sua decisão final, assim como Noé, que com sua família entrou na arca e pregou por 120 anos que a chuva viria. As pessoas o consideraram tolo, mas ele entrou na arca. A porta se fechou e permaneceu fechada. Assim como nos dias de Sodoma e Gomorra, onde Deus apressou Ló e sua família para fora e depois o fogo caiu. Então haverá um tempo em que Deus dirá, basta. Um tempo em que a mensagem de Cristo terá chegado aos confins da terra. A Bíblia diz em Mateus 24:14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando cada ser humano tiver tido essa oportunidade de tomar sua decisão final e irrevogável por Jesus, então, de fato, o fim virá. Então, de fato, Cristo retornará. O livro do Apocalipse descreve essas duas classes de pessoas. A última mensagem do livro do Apocalipse não nos leva apenas a ter informação em nossa mente, mas nos conduz a fazer escolhas divinas, eternas e irrevogáveis pelo reino de Deus ou pelo reino do maligno. O livro do Apocalipse é um livro de contrastes. Agora, o Apocalipse 14 é o ponto central do nosso estudo nesta série e se divide em 3 partes. A primeira delas é dos versículos 1 a 5. Apocalipse 14 descreve os 144 mil. Este grupo chamado 144 mil está sobre o mar de vidro. Eles vivem na eternidade com Cristo, redimidos da terra. O termo os 144 mil é um termo de caráter. Ele descreve o caráter de um grupo de pessoas que são totalmente devotadas a Cristo. Não necessariamente um número literal, mas um termo para descrever aquelas pessoas que são redimidas quando Jesus vier. Então, Apocalipse 14, 6 a 12, descreve a mensagem que prepara este grupo. É a mensagem final de Deus com o juízo anunciado. É o que veremos na série 3 mensagens cósmicas. Mas para entender, é preciso compreender o capítulo todo. Então, os versículos de 6 a 20 descrevem 6 anjos. Os 3 primeiros anjos anunciam o juízo final. E, subsequentemente, estes 6 anjos descrevem totalmente o juízo. Nos 3 primeiros, eles anunciam o juízo final. E os 3 últimos falam sobre a execução deste juízo. Agora vamos parar e esclarecer para que você entenda. Em Apocalipse 14, 6, o primeiro anjo diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, com o evangelho eterno, para pregar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O segundo anjo que voa, ou seja, a segunda mensagem cósmica em meio ao conflito final da Terra, anuncia a queda de Babilônia, que representa um sistema de confusão religiosa, um sistema oposto a Deus e à sua palavra, e no qual inverdades são substituídas pela verdade. Estudaremos isso a fundo. O terceiro anjo é o juízo sobre a besta. Então, primeiro há o anúncio do juízo, depois o juízo sobre todos os sistemas religiosos caídos que fingem e se exibem como justos, e em terceiro lugar, o juízo sobre a besta. Então, os 3 anjos finais procedem à execução desse juízo. E é exatamente isso que examinaremos agora, a execução final deste juízo, deste julgamento. Olhei e eis que, Apocalipse 14, 14, uma nuvem branca e sobre ela alguém assentado como filho do homem, com coroa de ouro na cabeça e foice afiada na mão. Quem vemos nessa nuvem? O filho do homem. Estudaremos essa expressão. E o que tem na cabeça? Uma coroa de ouro. 3 coisas no texto. Nuvem branca. Jesus desce na nuvem branca, segundo a expressão filho do homem.
E terceiro, coroa de ouro na cabeça. Em Atos 1, 9, a Bíblia diz: enquanto observavam, Jesus foi levado e uma nuvem o recebeu fora da vista deles. Assim, os discípulos, olhando para o céu, veem Jesus ascender nas nuvens. Ele retornará nas nuvens. Portanto, Apocalipse 14, 14 em diante é a descrição de Cristo retornando nas nuvens, assim como ele ascendeu nas nuvens. O homem desce de uma montanha e vai para baixo. Jesus desceu de uma montanha e subiu ao ascender, porque as leis da gravidade não podem deter o Criador da gravidade. Mas aqui ele não está mais subindo nas nuvens, porque o que os anjos disseram: este mesmo Jesus que vocês viram ascender ao céu virá de igual modo da mesma maneira. Assim como o vistes partir, ele retornará. Portanto, a profecia em Atos, capítulo 1, é que o Cristo que subiu nas nuvens voltará nas nuvens. Os anjos dizem: homens da Galileia, os discípulos, por que olham o céu? Este Jesus que andou pelas ruas da Galileia, pisou os paralelepípedos de Jerusalém, tocou os cegos para que vissem e os surdos para que ouvissem, este Cristo voltará. E é disso que trata o livro do Apocalipse. Este mesmo Jesus que foi levado ao céu voltará do mesmo modo que o viram ascender. Ele subiu nas nuvens e descerá nas nuvens. Essa é a mensagem do livro do Apocalipse. Em Apocalipse 14, vamos à segunda frase. Qual é essa segunda frase? Olhei e eis uma nuvem branca. Subiu e virá nas nuvens. Vi alguém semelhante ao Filho do Homem. Foi-se a colheita, coroa é vitória, mas é essa expressão. O Filho do Homem é usado nos evangelhos. De fato, é usado 82 vezes nos evangelhos, e especialmente no de Mateus. A expressão Filho do Homem é muito comum para descrever o Cristo que se identifica conosco. Tudo o que você enfrenta, Cristo já enfrentou. Tudo o que você experimenta, Cristo já experimentou. A tristeza, a decepção, a dor, as tentações. Cristo é vitorioso por você. Ele venceu em seu favor. Ao confiarmos nele, podemos vencer. Quando você observa a expressão Filho do Homem, particularmente no Evangelho de Mateus, ela frequentemente se conecta à segunda vinda de Cristo. Em Mateus 16, 27, porque o Filho do Homem, lemos sobre o Filho do Homem em Apocalipse, certo? Pois o Filho do Homem virá em glória de seu Pai, acompanhado por seus santos anjos. Então, ele recompensará cada um conforme suas obras. Na Bíblia, a expressão Filho do Homem frequentemente se alinha com a vinda gloriosa de Cristo e o julgamento, pois diz: recompensará cada um conforme suas obras. Ao ler sobre o Filho do Homem em Mateus, há outro exemplo. Mateus 24, 27 e 30. Pois assim como o relâmpago sai do leste e brilha no oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu e as tribos da terra lamentarão. Verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e glória, assim, no Apocalipse, ao ler sobre o Filho do Homem. Lemos sobre Jesus Cristo vindo nas nuvens. É um tempo de juízo final, onde cada ser humano tomará sua decisão eterna por ou contra Cristo. Mateus 25, 31, um bom exemplo. Quando o Filho do Homem vier em sua glória. Todos os textos de Mateus falam da vinda do Filho do Homem em glória e juízo. É o tema do Apocalipse. E todos os santos anjos, ele se sentará em seu trono de glória, que implica governo. Há uma batalha pelo trono no universo. Desde que Satanás se rebelou no céu contra Deus e de lá foi expulso, ele tem ardentemente desejado usurpar o trono de Deus. Nesta luta intergaláctica, nesta controvérsia de Star Wars entre o bem e o mal, há uma batalha pelo trono. Deus é o governante legítimo do trono. Jesus é o filho legítimo de Deus para governar com seu Pai no trono. Jesus é o legítimo a usar a coroa sobre a sua cabeça, a coroa de glória. É ele digno de nossa adoração e lealdade? Ele é mesmo um Deus de amor ou um Deus vingativo, um tirano irado?
A ideia do Filho do Homem indica três coisas. Primeiro, Jesus voltará. Segundo, ele julgará ao retornar. Terceiro, o destino das nações e de toda a humanidade será decidido na eternidade quando Cristo vier. Agora, a expressão Filho do Homem não é exclusiva do livro do Apocalipse ou do livro de Mateus. O livro de Daniel é profético. E no livro de Daniel, capítulo 7, lemos também sobre o Filho do Homem. Daniel, capítulo 7. Nações ascendem e caem. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma ascendem e caem. Há um poder político-religioso que usurpa a autoridade de Deus e seu povo é perseguido. Os olhos do profeta são tirados da terra e focados no céu. E é o que diz: eu olhava e tronos foram postos. É a batalha pelo trono, a luta cósmica. O ancião de dias se assentou, sua veste branca como a neve, os cabelos lã pura, seu trono era chama de fogo, milhares o serviam, e 10.000 vezes 10.000 estavam diante dele. O juízo, tribunal e livros foram abertos. Eu olhava e um filho do homem veio. É um juízo cósmico no céu. Aqui está este juízo que sela o destino de todos os seres humanos. Em breve o estudaremos melhor. Quando lemos sobre o Filho do Homem, lemos sobre a vinda de Cristo, o juízo e uma mensagem significativa dos últimos dias. Mas chama toda a humanidade a entregar suas vidas a Cristo à luz do juízo final de Deus. Lemos sobre um tribunal celestial estabelecido, um Filho do Homem e o ancião de dias que vem para selar o destino de cada ser humano. A questão no juízo não é se minhas boas ações superam as más para ser salvo. Boas ações não são pesadas contra as más. Mas a questão do juízo é: o que você tem feito com Cristo? Está totalmente entregue a Ele? Está completamente comprometido? Já deu sua vida a Cristo? O desejo mais profundo do seu coração é habitar na glória do seu amor, na atmosfera da sua graça? O que você tem feito com Jesus Cristo? Observe que na cruz de Cristo, seu sacrifício foi suficiente. Sua morte foi mais do que suficiente. Sua expiação na cruz foi plenamente suficiente. Seu perdão, sua misericórdia e sua graça são suficientes. E o que o juízo mostra, este juízo final que acontece mostra, é que Cristo fez tudo o que era necessário para salvar você e a mim. Agora lembre-se de quando lemos lá em Apocalipse, no capítulo 14. Lembram-se? Lemos: olhei e eis uma nuvem branca, Cristo vindo sobre essa nuvem, e sobre essa nuvem sentou-se um semelhante ao Filho do Homem. Isso se refere à segunda vinda de Jesus, o que viveu na terra conosco, que caminhou e conversou conosco. Esse Cristo que curou os enfermos, abriu os olhos dos cegos e desobstruiu os ouvidos dos surdos. Este Cristo. Jesus que perdoou a adúltera e garantiu a salvação ao ladrão na cruz, é o Filho do Homem. Ele se identifica conosco e voltará. Não é um Deus distante, mas um Deus próximo. Mas ele tem sobre a cabeça uma coroa de ouro. Ele usou a coroa de espinhos, mas agora usará a coroa de glória. Usou a coroa do sofrimento. Agora ele vai usar o diadema de justiça aqui. A palavra que lá está, coroa, que ele traz, é Stéfanos, a coroa do vitorioso. Jesus volta em esplendor, volta em glória. Ele volta, meu amigo, para levá-lo para casa. Ele volta com a coroa do vencedor, o Senhor triunfal. Apocalipse 14:15 diz: vi outro anjo saindo do templo, clamando em voz alta, aquele sobre a nuvem, lança a tua foice. Ele vem da presença de Deus e diz: lança a tua foice, porque é chegada a hora de ceifar, pois a colheita da terra está madura. Ele vem, ele desce, e ele vai até o anjo ceifeiro, e ele vem da presença de Deus. E este anjo vai até o anjo seguinte e diz: a hora chegou. Vão buscar os meus filhos, tragam-nos para casa. Deus deu o pronunciamento divino. É a hora.
Meu povo está encantado pelo meu amor, transformado pelo meu poder e cheio da minha graça. Meu povo saiu para testemunhar a este mundo. O mundo foi iluminado pela glória de Deus. É a hora. Pecado, sofrimento, doença e morte findarão. A confusão, o caos, a calamidade acabarão. A peste, pobreza e poluição também. É a hora. Jesus diz ao anjo. O anjo diz a outro. Viu o que diz aqui? Outro anjo saiu do templo da presença de Deus. Ele clama ao que está na nuvem. Lança a tua foice e ceifa, pois a hora de colher chegou. A colheita da terra está madura. Ora, o capítulo 14 de Apocalipse fala de duas colheitas. A colheita do grão dourado e a colheita das uvas sangrentas. A outra colheita. A primeira colheita é a do grão dourado. A segunda colheita é a das uvas sangrentas. Veja, toda semente tem um propósito de colheita. Cada semente. Não há meio termo, nem neutralidade. Nos últimos dias da história da Terra, veremos a mais completa manifestação da justiça de Deus na história do universo, ou a mais completa manifestação da maldade perversa de Satanás na história do universo. Nos últimos dias da Terra, veremos esta terra iluminada pela glória de Deus, os poderes divinos trabalhando de maneiras nunca antes vistas e também os poderes do inferno agindo. O derramamento do Espírito Santo do alto, em sua plenitude de poder, invocará os espíritos de demônios de baixo. Cada um tomará a decisão final de colher o grão dourado ou as uvas sangrentas. Outro anjo veio do altar com poder sobre o fogo. Vê o poder do fogo? O que é isso? São os fogos destruidores que surgem da presença divina de Cristo quando ele desce do céu sobre a nuvem. Seu caráter justo causa a destruição. Os ímpios, sua restrição foi retirada. A proteção que ele tinha foi retirada. E, em certo sentido, por suas escolhas, se destroem na presença de Deus. Apocalipse 14, 17 a 20. Lança a tua foice e colhe as uvas da terra, pois estão maduras. Então o anjo lançou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da ira de Deus. Veja, o livro do Apocalipse é um livro de contrastes. Ao Cordeiro, Cristo, e o dragão, Satanás. Ao selo especial de Deus e a marca da besta. A Nova Jerusalém do alto e Babilônia de baixo. Existem os espíritos de Jesus e do Espírito Santo e os espíritos de demônios. No Apocalipse, um livro de contrastes, no capítulo 14, temos duas colheitas. O grão dourado, homens e mulheres totalmente entregues a Deus. Você se lembra do que Dwight L. Moody disse? O mundo ainda está para ver. Aquele homem, aquela mulher totalmente comprometida com Cristo. Serei esse homem, serei essa mulher, você diz. O mundo ainda verá uma manifestação em um todo corporativo de um grupo de pessoas nos últimos dias da história da Terra que não querem nada além de Jesus. Eles não querem nada além do seu amor. Houve indivíduos que fizeram essa escolha ao longo das gerações. Mas nos últimos dias, Jesus dirá, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Há um grupo que tem a qualidade de fé de Jesus em suas vidas, e sua fé brilha a partir deles, e os leva a viver vidas piedosas e obedientes. Aqui outro grupo de pessoas possuído por espíritos de demônios. Aqui está outro grupo de pessoas que não possui o Espírito Santo. Toda semente eventualmente vai para a colheita. A Bíblia diz que saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos por 600 estádios. O que significa isso? Quando se fala de profecia bíblica, Deus a dá relacionada a Israel. No Novo Testamento, Israel espiritual é a igreja de Deus.
E o que significa 600 estádios? Na Bíblia, um estádio é cerca de 1/8 de milha, ou 300 quilômetros. Isso é do norte ao sul de Israel. O que Deus está dizendo? Ele está dizendo simplesmente isto: a maldade será totalmente destruída. Se você tomar Israel como um símbolo do povo de Deus, pode então dizer que a maldade deste mundo será total e absolutamente destruída, e o povo de Deus, em última instância, eventualmente triunfará totalmente. Esta cena mostra que toda semente vai para a colheita, e o povo de Deus triunfa, e as sementes da maldade ou do mal são totalmente destruídas. O livro do Apocalipse descreve mais uma vez a vitória, a gloriosa vitória de Jesus Cristo e também a vitória de seu povo. O Cristo, que com poder eterno criou o mundo, guiará seu povo a uma vitória triunfal. O Jesus que venceu Satanás na cruz, o Jesus que venceu Satanás em sua morte, levará seu povo ao triunfo eterno. Cristo que subiu ao céu, o mesmo Jesus que vistes ascender, conforme Atos 1, vem sobre nuvens. Ele é o Filho do homem. Ele vem com uma nuvem, com uma coroa de glória sobre a cabeça. A maldade será destruída, a justiça triunfará. O fruto que produzimos em nossas vidas é o resultado da semente que semeamos em nossas vidas. A colheita não acontece em um instante. A colheita da terra acontece como resultado da semeadura de sementes que homens e mulheres estão fazendo em suas vidas agora. Você não pode semear sementes do mal e colher justiça. Não se pode semear imoralidade e colher pureza. Você não pode semear desonestidade e colher honestidade. Posso ser sincero? Se sua mente está sendo preenchida com o lixo veiculado pela mídia de massa, se você a está saturando com jogos eletrônicos violentos, isso não vai moldar um caráter capaz de permanecer firme nos últimos dias. Se você está enchendo a mente com a obscenidade e a imoralidade dos videogames, se está enchendo a mente com pornografia na internet, se isso está dominando sua mente, você não fará parte da colheita do grão dourado, você fará parte da colheita das uvas sangrentas. Se você não é honesto, mas se aproveita do seu chefe, sendo desonesto no trabalho e trapaceando e mentindo, isso não resultará na colheita da justiça. Não se pode semear mundanismo e colher mentalidade celestial. Não se pode semear intemperança e colher saúde ao abusar do corpo com álcool, tabaco, comendo o que quer, transformando-o em casa de diversões em vez de templo de Deus. Veja, as mensagens chamam homens e mulheres à decisão. Elas chamam homens e mulheres a focar a mente nas coisas da eternidade. Elas chamam homens e mulheres a se comprometerem com Cristo. Há uma grande citação em Grande Conflito, página 555. A mente gradualmente se adapta aos temas em que se aprofunda. A mente vai se adaptando gradualmente, de forma lenta, imperceptível. A mente vai se adaptando. Jesus diz em Filipenses 2:5, tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Em cada colheita existem leis distintas e certas de semear e colher. Nessa colheita final, há leis de semear e colher. A Bíblia diz em Gálatas 6:7, não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Pois tudo que o homem semear, isso colherá. Observe a expressão, de Deus não se zomba. Que palavra interessante. O Novo Testamento foi escrito em grego. De Deus não se zomba significa, mukeres é a palavra grega. Significa torcer o nariz, tratar com desdém, zombaria ou desrespeito. Então, em outras palavras, você não deve tratar a Deus com desrespeito. Você trata Deus com desrespeito se acha que vai semear impureza e colher pureza. Desrespeita a Deus se espera semear desonestidade e colher honestidade.
Você trata Deus com desrespeito se acha que vai semear mundanismo e colher um coração de justiça. Isso simplesmente não vai acontecer, amigo. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo o que o homem semear, o que vai acontecer? O que ele semear, ele vai colher. Ao semear boa semente, terá resultados positivos. Nunca é tarde para começar. Se semear boa semente na vida e ler a Bíblia e encher a mente com a palavra de Deus, ajoelhe-se, busque a Deus, ore, encha a mente com o nobre, puro, santo, justo, verdadeiro e construa caráter justo. Mas se você semear sementes de mundanismo, não produzirá justiça. Se você semear semente má, terá os resultados negativos em sua vida e caráter que vem dessa semente negativa. Tudo se reproduz segundo a sua espécie. Você não planta cenouras e espera que um tomate brote do chão. Você não planta milho esperando que uma batata cresça do chão. Se você semeia milho, você vai colher milho. Nós colhemos o que semeamos, mas você sabe, colhemos muito mais do que semeamos. Nenhum agricultor vai semear um grão de milho e esperar receber um grão. Não vai semear uma semente de tomate e esperar colher um. Colhemos o que semeamos em espécie, não em quantidade. Um jovem festeja, fica meio bêbado, entra no carro, dirige para casa, bate num poste e acaba tetraplégico. Você colhe bem mais do que semeia. Você sai uma noite e comete imoralidade, achando que é divertido. A moça engravida e sua vida inteira muda. Sua vida inteira muda drasticamente. Deus te convida a semear boa semente. As decisões de agora nos preparam para a eternidade. Não são decisões casuais ou levianas. Não são decisões sem consequências. As que tomamos, sim, as têm. Não podemos semear discórdia e obter união na família, nem mentir e gerar a verdade, nem pecar e alcançar santidade. Se plantarmos indiferença a Deus, a valores e prioridades espirituais, colheremos indiferença, apatia, complacência espiritual e frustração. Este é o momento de tomar uma decisão eterna por Cristo. Não há tempo para brincadeiras. Este não é o momento de brincar com a religião. É hora de semear o bem. Alguém disse, semeie um pensamento e colha o quê? Um ato. Semeie um ato e colha o quê? Um hábito. Semeie um hábito e colha caráter. Você semeia o caráter e, segundo o livro do Apocalipse, colhe um destino. O livro do Apocalipse trata de muito mais do que símbolos místicos. É muito mais que criaturas, estudá-las-emos, mas é sobre o caráter. É sobre uma colheita final e o apelo de Deus ao seu coração. O apelo de Deus ao seu coração por uma decisão eterna. A promessa e advertência da Escritura no livro do Apocalipse é que colhemos o que semeamos. O que você está semeando em sua vida neste exato momento? Há dois erros fatais que os cristãos cometem. Eles veem o passado e dizem, semei muito mal, minha vida arruinada. O erro seguinte é olhar o futuro e dizer, não acho que conseguiria, mesmo que escolha hoje, viver em harmonia com a vontade de Deus. Já falhei muito no passado. O ontem é memória. O amanhã é um sonho. Este momento é seu. Você o tem agora, hoje. Você não pode fazer nada sobre o ontem, muito pouco sobre ele. O amanhã ainda não chegou, mas o hoje é seu. Você diria, Jesus, fazei algo novo em minha vida hoje. Fazei algo novo em minha vida hoje. Deus anseia fazer algo novo em nossas vidas agora. É tempo de colheita e Jesus lhe diz neste exato momento, escolhei hoje a quem servireis.
e seja o Senhor. Em tempos assim, precisamos de um Salvador. Em tempos como estes, tempos de confusão moral, precisamos da certeza da palavra. Nestes tempos, Deus está nos levando a fazer escolhas eternas. Existe algo sólido em que podemos nos manter firmes. Lembra-se da história que Jesus contou? A história de duas casas, uma construída na areia e outra na rocha sólida. Ambas as casas pareciam se sair muito bem quando o sol estava a brilhar. O céu azul e claro. Mas quando a tempestade veio, quando os ventos sopraram ferozmente, quando as chuvas caíram, a casa na areia desabou. E a casa construída na rocha permaneceu firme. Qualquer pessoa que construa a sua vida, na opinião humana, na areia da força humana, na areia da capacidade humana, quando a tempestade chega, será levado para longe. Mas quem constrói na rocha sólida de Cristo, suportará os últimos dias da terra em Cristo, por causa de Cristo e através de Cristo. O amor de Jesus é forte o suficiente para mantê-lo seguro. O amor de Jesus é forte o bastante para o manter firme na maior prova da história deste mundo. O amor de Jesus é grande para o cercar e proteger. Você gostaria de abrir seu coração agora mesmo e render sua vida a esse amor? Pai Celestial, nós somos muito gratos porque na colheita deste mundo Tu nos deste a liberdade de escolha, que Satanás não pode manipular nossa escolha, Satanás não pode coagir nossa escolha, Satanás não pode forçar nossa escolha. Agora sentimos o impulso do Espírito Santo. Abrimos o coração ao seu amor, salvação, força e poder. Mantenha-nos no centro da sua vontade. Escolhemos agora tomar decisões eternas para semear boas sementes de caráter, para viver um dia contigo no céu para sempre. Em nome de Cristo. Obrigado por se juntar a nós nesta série 3 Mensagens Cósmicas, o conflito final da Terra. Não perca a série. Na próxima apresentação, Apocalipse 14, 6 a 7. Que Deus vos abençoe ao seguirmos.